Mais alguém quer intervir sobre este assunto? Beatriz Dias. Boa tarde, boa noite novamente. Eu quero começar por agradecer a informação detalhada, a informação financeira detalhada que nos foi enviada e também agradecer a organização do plano de atividades. Eu acho que terem-no estruturado por objetivos e por áreas e depois definir os objetivos dentro das áreas ajuda-nos a fazer uma reflexão sobre o que irá ser a intervenção na freguesia no próximo ano, o que é um aspecto bastante importante. Também sobre o direito à oposição, eu referir que não foi dada uma resposta porque nós, quando o recebemos, não vinha acompanhado dos grandes opções do plano e nós entendemos que estas não nos permitia ter uma visão clara do que ia ser a intervenção na freguesia e por isso privilegiámos fazer as nossas observações e propostas aqui na Assembleia de Freguesia. Portanto, eu começo por dizer que, relativamente aos eixos de intervenção na freguesia, nós consideramos que, embora elas sejam bastante pertinentes, portanto, considerar a educação, cultura, ação social e saúde como eixos prioritários acompanha o nosso entendimento do que deve ser a intervenção na freguesia, mas pensamos que faltam alguns aspectos que devem ser considerados como a mobilidade, tornar a freguesia mais sustentável, mais verde e também a transparência dos procedimentos de concurso público, portanto, a implementar uma maior transparência na freguesia. Portanto, estas são áreas que nós encontramos ausentes no plano e que nós achamos que deveriam ser incluídas. Agora, passando a aspectos específicos da análise do plano aqui apresentado, quero começar por dizer que sobre a integração dos imigrantes e sobre inclusão, eu acho que importa criar ou pensar numa estratégia de freguesia que visa um combate, claro, à discriminação racial e à xenofobia. E essa estratégia deve contar com parceiros, alguns deles que fazem parte da Comissão Social da Freguesia, mas também com associações com trabalho na área de integração de imigrantes e que é importante que nesta estratégia, hoje neste plano de combate à discriminação racial e à xenofobia, que se incluam formas de comunicação que sejam formas fortes de comunicação e que passem por programas específicos na Arroz TV, onde este tema seja abordado de uma forma, como é que eu ia dizer? De uma forma clara, ou seja, eu passo a explicar o que eu quero dizer. Muitas vezes na Assembleia de Freguesia nós ouvimos intervenções de alguns fregueses que levam-nos ou criam alguma preocupação sobre o modo como os imigrantes e os estrangeiros são vistos e avaliados na freguesia. Portanto, é importante que este plano estratégico, ou esta estratégia de combate à discriminação racial e xenofobia tenha claramente este objetivo, trazer uma noção da pluralidade de nacionalidades que existem na freguesia, mas também da importância de acolhimento destes imigrantes e do modo como estes contribuem para a riqueza do país e também para a riqueza da freguesia. Não só a riqueza económica pelo contributo que fazem ao pagar os seus impostos e a pagar a segurança social, mas também na riqueza cultural. Portanto, e é importante que este plano estratégico vise portanto, o enaltecimento deste papel, do papel da importância que os imigrantes têm na freguesia e no país. Portanto, e isso é uma recomendação que eu deixo aqui ao Executivo da Freguesia para que no ponto N da página 8, na linha N, que é criar formações, tertúlias e workshops no âmbito dos direitos humanos e direitos sociais, com enfoque na inclusão e no esbatimento da polarização maioria-minoria, que isto seja feito no âmbito desta estratégia da freguesia para o combate da discriminação racial e da xenofobia e que, mais uma vez, repito, que sejam envolvidas associações que tenham trabalho no terreno com imigrantes e que seja feita uma campanha com grande visibilidade no sentido de uma maior inclusão, informação e esclarecimento do contributo dos imigrantes para a freguesia. Uma vez que
esta freguesia tem muitos residentes que são imigrantes asiáticos e não só, e isto é importante realçar. Na página 11, relativamente à vontade de organizar o primeiro encontro de educação de Arroios, eu considero que é uma ideia muito positiva e principalmente numa altura em que se fala bastante da municipalização do ensino e da transferência de algumas competências para as freguesias, é muito importante promover uma reflexão em torno da educação na freguesia, de que educação é que se pretende, quais é que são as áreas em que essa intervenção da freguesia deve acontecer. Portanto, era importante, alargar a discussão em torno deste encontro de educação, portanto, e convidar outros atores para participarem na construção do próprio encontro, de modo a poder ter uma discussão alargada sobre vários eixos, nomeadamente a direção das escolas, os agrupamentos, quais é que são as reformulações que é necessário fazer sobre os agrupamentos na freguesia e o modo como a direção deve ser mais democrática, as direções das escolas. Portanto, são vários aspectos que devem ser tidos em análise neste primeiro encontro sobre educação em Arroios. Agora, ainda sobre esta parte da educação e ação social, eu penso que falta aqui... Não, peço desculpa. Falta um programa para jovens da freguesia. Portanto, muitas vezes foi referido, eu acho que ainda continua ausente. Nós temos que pensar também num programa que visa contemplar ou integrar os jovens da freguesia, portanto, aquela faixa etária entre os 14 e os 18 anos, ou os 14 e os 20 anos, continuo a achar que está pouco representada nos programas que nós pensamos. Mas é importante, se calhar, fazermos um esforço nesse sentido, criar uma comissão ou um grupo que se debruce exclusivamente nesta faixa etária e que pense num plano estratégico para eles, porque muitas vezes durante as férias escolares, podem não estar abrangidos por programas específicos e é importante pensar em programas específicos para eles, não só nas férias escolares, mas também nos fins de semana. Existem várias associações que trabalham com jovens desta idade, se calhar envolver estas associações no desenho desses programas seria uma mais-valia. A seguir... Desculpem lá, eu vou falar de um aspecto que eu tenho aqui, uma nota, mas não sei porque é que eu coloquei aqui, depois já não encontro o espaço certo, que tem a ver com a regeneração do espaço urbano, com a requalificação da própria freguesia, criação de jardins e eliminação de barreiras, de modo a tornar a acessibilidade e a mobilidade, facilitar a acessibilidade e a mobilidade na freguesia. Portanto, é importante, eu apontei o projeto que vai ser feito, que é em parceria com a Câmara Municipal e com a Freguesia de Arroios, mas é importante também pensar no rebatimento, portanto, na redução da altura dos passeios, num aspecto que eu já referi numa Assembleia de Freguesia anterior, que é a colocação da sinalética, rever a colocação da sinalética, porque as pessoas invisuais conseguem detectar os obstáculos que estão junto ao chão, mas não detectam os obstáculos que estão colocados mais altos. Portanto, é importante também termos esse aspecto em conta quando estamos a pensar na sinalética. E também na mobilidade, portanto, a ocupação do espaço dos passeios pelos caixotes de lixo, pelos carros. Portanto, temos que olhar para esses aspectos e eliminar as barreiras e facilitar a mobilidade na freguesia. Volto outra vez. Em relação aos animais de companhia, eu acho que é importante, eu não fui, ou pelo menos eu acho que eu não fui bem entendida na intervenção que fiz anterior relativamente aos pombos e aos animais que não são de companhia. É importante pensar numa ação de sensibilização sobre as estratégias que os moradores podem ter caso ocorra a nidificação de pombos nos seus espaços. Ou seja, mesmo que seja um prédio privado que não seja da Junta de Freguesia, haver uma informação para qual o caminho a seguir para o controle da nidificação dos pombos, porque existe o provedor dos animais da Câmara Municipal, portanto, existe uma relação com o Gabinete de Intervenção Ambiental que funciona no Monsanto, portanto,
é necessário fazer, e isto tem que ser em articulação com as diferentes freguesias e articulação com a Câmara Municipal, pensar num plano, mais uma vez, numa estratégia, neste caso municipal, do controle da população de pombos. Portanto, isto é importante que seja feito e que a informação seja transmitida aos residentes, para que toda a gente saiba como atuar e o que fazer caso aconteça. Por exemplo, os meus pais têm uns pombos a nidificar na varanda do prédio onde moram, portanto, e é importante que as pessoas saibam, caso isso aconteça, qual é o caminho que devem seguir, aonde encontrar a informação. Ok. Agora, relativamente à higiene urbana, nós fizemos uma recomendação sobre uma campanha para a recolha de resíduos e essa campanha ainda não foi implementada, portanto eu reitero aqui a necessidade de se fazer uma campanha de sensibilização sobre a recolha de resíduos e a deposição de resíduos. Portanto, a Presidente falou da campanha que vai ser iniciada, depois andei aqui à procura no plano de atividades e não encontrei, portanto eu acho que é importante incluir essa campanha que a Margarida Martins falou no plano de atividades e também reforçar as regras de acondicionamento do lixo. É um aspecto extremamente importante. Precisamente era essa a referência que eu tinha aqui. E terminei. Não tenho mais sugestões a apresentar. Muito obrigada, Beatriz. Dou a palavra a Damião Castro. Damião de Castro, PSD. Boa noite a todos. Como estamos numa época festiva, hoje é época de Natal e nós desejamos transmitir a todos uma saudação especial, desejando um bom Natal e um bom 2017. Sobre a posição do PSD, já foi referida, o meu colega de bancada já o referiu, e, portanto, o PSD vai votar contra o orçamento e o plano de atividades. Nós temos dúvidas, sérias dúvidas, da orientação que está a ser dada em termos de investimentos em áreas que nós não acreditamos que seja bom para os fregueses. É a nossa convicção que estão alocadas verbas demasiado altas a áreas como o marketing, a publicidade, os serviços especializados, a consultadoria. E, portanto, desejamos aqui expressar essa nossa opinião para que fique claro que, no futuro, se um dia tivermos a oportunidade de fazer o orçamento, nunca seguiremos este caminho. Obrigado a todos e continuação de bons trabalhos. Dou a palavra ao Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Eu agradeço as convicções do PSD, mas de facto quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista e cabe ao Partido Socialista definir a orientação estratégica que entende. É uma orientação política, uma decisão política, mas de facto quem tem que implementar a estratégia que definiu é o atual Executivo. Aliás, eu fiquei boquiaberto quando ouvi que o único comentário do PSD ao plano de atividades e ao orçamento é ser um orçamento eleitoralista. Não ouvi uma sugestão, um apora, um deserto completo de ideias. Como todos nós sabemos, ao abrigo do direito à oposição, todos os partidos políticos desta Assembleia foram chamados a dar os seus contributos. O PSD deu 0 contributos. Um deserto completo de ideias. E a única declaração que faz é que vai votar contra, algo que não nos admira, e que é um orçamento eleitoralista. Nós entendemos a preocupação e o desnorte do PSD a nível da Câmara Municipal de Lisboa. Todos nós ouvimos as notícias e, portanto, percebemos que o PSD está preocupado com as eleições em Lisboa. E, portanto, está preocupado
não tem estratégia e o que se limita a dizer é que o orçamento é eleitoralista. Aliás, eu duvido que o PSD tenha lido o plano de atividades que o Executivo apresentou. Teve um comissário político que veio aqui dizer que iriam votar contra. É, obviamente, uma orientação política, penso eu, a nível conselhio, mas eu gostaria de, à semelhança do que ouvimos de outros partidos políticos que acabaram de falar, que o PSD apresentasse sugestões de melhoria para este plano de atividades e este orçamento. Aliás, nestes últimos 3 anos, o PSD demitiu-se completamente de intervenção nesta freguesia. Eu faço parte da Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo e não vi uma única vez um elemento do PSD nas reuniões. Uma. Aliás, eu acho que existe quase 2 PSDs nesta Assembleia. Existe um PSD que vejo às vezes nas intervenções, nas atividades que a Junta divulga e para a qual convida todos os partidos políticos. Eu vejo alguns elementos do PSD, mas depois vejo outros, ou seja, não vejo outros elementos do PSD nessas atividades. E, portanto, a conclusão que eu chego é que o PSD, que nestes 3 anos, demitiu-se completamente de servir a população, que foi para isso que todos nós fomos eleitos. Sejamos membros, sejamos apoiantes deste Executivo ou da oposição, é nossa obrigação, foi para isso que nós fomos eleitos, de sugerir melhorias, porque depois não temos legitimidade para vir aqui dizer que são orçamentos eleitoralistas. Qual é a nossa legitimidade se não há contributo nenhum para a melhoria? Este plano de atividades, e eu li-o detalhadamente, e desafio o PSD, se quiser, a discuti-lo comigo, tem uma estratégia plenamente definida. Sabe muito bem para onde quer ir. E vem na sequência dos planos de atividades dos outros 2 anos anteriores. Não é um orçamento e um plano de atividades, como disse o tesoureiro, muito diferente dos anteriores. Vem na sequência dos outros 2 planos de atividades e de orçamentos que foram aprovados. Obviamente que, provavelmente, o que o PSD gostaria é que neste último ano de mandato não se fizesse rigorosamente nada. Porque, segundo depreendi, tudo o que vem no plano de atividades é eleitoralismo. Ou seja, não se propunha a construção de um ginásio, não se propunha a reabilitação de um outro ginásio, não se propunha tantas coisas que vêm neste plano de atividades, porque tudo é eleitoralismo. E, portanto, o melhor era estar quieto, mudo, não fazer nada, porque assim já não seriam acusados de eleitoralismo. E, portanto, eu fico, como disse inicialmente, boquiaberto, porque esperava que o PSD viesse aqui a criticar, obviamente, mas dizer exatamente o que é que se propõe, qual é a alternativa relativamente a este orçamento. Enriquecer o plano de atividades, como ouvimos o Bloco de Esquerda e o PCP fazer. Mas o PSD limitou-se a dizer que era eleitoralista e que vai votar contra. Deduzo que o que se passou aqui nesta Assembleia será o que está a acontecer noutras Assembleias de Freguesia que sejam geridas pelo Partido Socialista, uma vez que estamos em eleições, e o que nós ouvimos aqui da parte do PSD, e sim, é eleitoralismo. Isto já é cálculo eleitoralista. Estão a pensar nas eleições e, portanto, deduzo que todos os orçamentos de juntas de freguesia que são geridas pelo Partido Socialista irão ser todos votados contra, porque será essa a orientação estratégica do PSD em Lisboa. Uma vez que, como disse há pouco, eles não têm estratégia no que respeita a Lisboa, pelo menos até agora. Veremos se terão um candidato ou não, enfim, provavelmente terão, não terão, mas isso é algo que não me preocupa rigorosamente nada, porque não estou preocupado com o PSD. O que eu gostaria para terminar era dar os parabéns ao Executivo por ter a coragem de apresentar um plano de atividades e de um orçamento que
que, vindo na sequência dos planos de atividade e dos orçamentos anteriores, se preocupa verdadeiramente com a população que vive nesta freguesia. Foi para isso que nós fomos eleitos. E tenho pena que outras forças políticas presentes nesta Assembleia não sugiram, não apareçam às reuniões da Comissão, para as quais fomos todos convidados, todos os partidos aqui presentes, e que não deem contributos. E depois chega-se aqui e diz, isto é um orçamento eleitoralista, vamos votar contra, ponto final. É lamentável, mas enfim, encaro isto de facto, isso sim, como eleitoralismo e enfim, já a pensar nas eleições do próximo ano. Muito obrigado. Tem a palavra o João Grave. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não venho propriamente responder-lhe, Vítor, não era essa a minha intenção quando pedi a palavra, foi aliás antes da sua intervenção, mas depois de o ouvir não resisto a dizer-lhe que, por um lado, o PS pode e manda, e tem que deixar de poder e mandar porque ganham as eleições, isso é um facto, não é escamoteável, mas por outro lado, aqui de El Rei, que não fizeram sugestões, não apresentaram propostas e etc. Bom, parece que não vale a pena, porque o PS é que foi eleito, o PS é que pode e manda. E, portanto, por aqui parece. Também não deixei de registrar que disse, este orçamento e este plano de atividades são qualquer coisa de muito semelhante, aliás, na cena daquilo que disse o Sr. Tesoureiro, muito semelhantes aos planos de atividades e aos orçamentos anteriores. E era essa a intervenção que eu queria, de facto, fazer. Bom, ainda há pouco falávamos da precariedade e falávamos de que, finalmente, havia aí um desbloqueio legislativo que permitia agora, sim, pôr-lhe cobro. Eu não posso deixar de constatar que no orçamento o pessoal em regime de tarefa e avança continua a significar 28%, aliás, muito semelhante com os anos anteriores. Então, onde é que está no orçamento refletida essa intenção de acabar com a precariedade e que finalmente agora vão-se fazer os concursos e agora finalmente essa questão, ao fim destas décadas, vai ser finalmente resolvida? Não tem que estar no orçamento, não está programado, não planearam essa parte. E, portanto, era essa a dúvida, porque eu eventualmente não li corretamente o orçamento e admito isto, perdoem-me a falta de treino nestas matérias, mas de facto pareceu-me que 28% em regime de tarefa e avança era muito para quem quer combater a precariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.